Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos dar sequência no vídeo 427. Então, agora, nós vamos agora dar sequência. Essa sequência é uma pergunta de Kardec, é uma pergunta dentro de uma pergunta, né? Então, dentro da 372, tem uma outra pergunta, para depois ir para uma questão de número. Então você entende, né, que questão de número 372 é uma coisa, pergunta é outra coisa. Então, questão de número 372, questão de número 373. Então, dentro da questão de número 372, existem duas perguntas. É aí que às vezes eu tento explicar o sentido duplo, muitas pessoas aí não entendem, mas não tem problema. Porque questão de número é uma coisa, pergunta é outra coisa. Então, na questão de número 372, Kardec ele pode fazer 1000 perguntas. Ele pode fazer 1000 perguntas na questão 372. Depois que ele termina as 1000 perguntas, aí ele diz assim: agora nós vamos para a questão de número 373. Aí ele faz mais 1000 perguntas. Mas não é assim, né? 1000, porque o livro tem 1019 perguntas e respostas. Mas só tentando explicar isso, porque senão as pessoas falam assim: mas dentro de uma pergunta tem outra pergunta? Não, é dentro da questão de número 372, existe duas perguntas. Então nós já lemos e já explicamos uma, agora nós vamos ler a outra e explicar a resposta da outra. Olha só para você ver. Pergunta: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Kardec é esperto, né? Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influi sobre as faculdades? Aí a gente pode ainda incrementar assim, ó. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos físicos, a gente pode acrescentar o que a gente quiser, desde que esteja de acordo com o conceito, à luz da doutrina espírita, você pode acrescentar o que você quiser. Isso chama-se esmiuçamento. Isso chama-se bom senso. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos físicos nada influi sobre as faculdades? Resposta: é lógico. Olha só. Nunca dissemos que os órgãos não têm, né? Nunca dissemos que os órgãos físicos, podemos dizer sim, não tem físico aqui não, eu estou inventando. Nunca dissemos que os órgãos físicos não têm influência. Tem-na muito grande sobre as manifestações das faculdades. Tem. Mas não são eles a origem destas. Isso que é importante saber. Olha só. Nunca dissemos que os órgãos físicos não têm influência. Tem-na muito grande sobre as manifestações das faculdades. Mas não são eles a origem destas. Então, não são os órgãos físicos. Por mais que existe uma grande influência dos órgãos físicos,
mas não são eles a origem, não são eles a causa, eles apenas são o reflexo de uma causa que praticamente quase 100% da humanidade desconhecem a sua origem. Porque essa origem, isso é psicologia, essa origem, ela pode ter tido início na existência passada ou em 50 mil reencarnações anteriores. Ou um conjunto, um aglomerado de existências que foi juntando, como por exemplo, você pega um copo, né, vazio, pega um contra-gota e vai enchendo, vai colocando dentro do copo uma gota. Numa existência de 80 anos, você coloca uma gota. Na outra, mais uma gota. Na outra, mais uma gota, com contra-gota. Você há de convir comigo que um dia esse copo vai encher e vai transbordar. E esse transbordar, né? Que seria o mesmo que transbordamento, né? Esse transbordamento é as sequelas, são as consequências dos atos passados. Significa o reflexo dos atos passados. Dá para você entender isso? É tão facinho essas coisas. É o reflexo. Quando chega a transbordar. Agora, aliás, todos nós só usamos o contra-gota e deixamos que uma gota caia dentro do copo, aquela gota, ela significa tudo que não presta. Mas tem aqueles, desculpe, tem aqueles que numa existência de 80 anos, ele continua ali com contra-gota em mão e não pinga nenhuma gota. Por quê? Porque ele não pratica coisas ruins. Ele só pratica coisas boas. Aí é o contrário. Ele tem um copo do lado de um outro copo do lado dele, que conforme ele vai com o contra-gota pingando ali aquelas virtudes, em vez de encher o copo, cresce o copo. Enquanto o outro derrama, o outro cresce. Acho que você entendeu, né? Aqui está a diferença. Um músculo excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, né? Mas eu acho que eu li músculo, né? Nossa, acabou tapado, gente. É eu que tô. Aqui está a diferença. Um músico. Acho que eu falei músculo, né? Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso, né? Pensa só, pensa bem. Um músico excelente com um violão de uma corda só. Tim, 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 tim.
Como um amigo meu sempre me disse, falou, Luiz, você servia para trabalhar no circo, você parece palhaço. Mas é a realidade, aí. Eu acho que de tanto ele me ouvir, descobriu minha profissão, palhaço. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, né? O que não fará que deixe de ser bom músico. Você entendeu só, né? Você chega e... Ai, meu Deus, agora vamos procurar um... Vamos procurar... Ah, tá bom. Não vou citar nome de ninguém, não. Vou citar nome de ninguém para poder não fazer graça com o nome de ninguém. Até por uma questão de ética. Tá vendo? A gente tem que ter ética. A gente não pode ir falando nome de alguém assim. Você entendeu? Um músico, né? E você sabe que ele é um ótimo, ele é um best-seller. Entendeu? Você sabe que ele usa o piano, ele toca piano ali, que é uma maravilha, toca aquelas músicas assim que encanta a plateia, né? Eu não sei quantas teclas tem um piano, isso não é a minha alçada. E nem quantas cordas tem um violão. Mas ele está ali tocando, né? Nona Sinfonia de Beethoven, né? Acho que é de Beethoven mesmo, Nona Sinfonia. Ou de Mozart. Ah, você sabe o que é Nona Sinfonia. Ele está ali tocando Nona Sinfonia ali no piano. Então, você está amando e está batendo palma. E tá. E a Nona Sinfonia é muito grande, né? Nossa, é imensa. Se for tocar toda ela, vai 3 horas só de música. Só uma música. E então você sabe que ele é um excelente músico. Você entendeu? Mas de repente, ele percebe que é aí que está a psicologia. Ele percebe que duas teclas não está funcionando, não está correspondendo. Só que a plateia não percebeu ainda. Porque ele é tão profissional que ele usa outras teclas, não substituindo aquelas duas, mas ele modifica o som naquele momento para que a plateia não perceba. De repente falha mais duas, e falha mais duas, e falha mais duas, e falha mais duas, e falha mais duas. Quando está praticamente terminando a música, todas as teclas não estão funcionando mais. E ele se levanta e agradece o público. Você entendeu? Olha que psicologia. Aí ele se levanta e agradece o público. E o público se levanta e ovaciona. Quer dizer, meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns. Mas só ele é que percebeu que todas as teclas, de uma em uma, foram falhando, foram deixando de funcionar. E ele mesmo assim,
ele teve que recorrer às capacidades dele, às qualidades dele, para não decepcionar o público e provar para si mesmo que ele é capaz de superar aquela dificuldade. Ele foi se virando, ele foi modificando a música. Às vezes algumas pessoas até notavam aquelas mudanças, mas como estava todo mundo ali embalado no ovacionamento, né? Lá, 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 lá. Ele aproveitou aquele, né, ovacionamento das pessoas e acompanhou o ritmo também das pessoas. A hora que terminou a música, a última tecla falhou. Mas aí ele se levantou e agradeceu o público. E ninguém percebeu que o piano estava todo estragado. Ele usou o que tinha em mãos. Ele não exigiu. Então não é pelo fato do piano vir se estragando, vir se inutilizando, né, gradativamente. Ele foi dando um jeito aqui, dando um jeito ali, até que ele conseguiu sobressair sem que ninguém percebesse. Olha para você ver a desenvoltura do espírito quando quer, quando ele luta por aquela aptidão, por aquela transformação, quando ele se esforça. É muito diferente daquele que se acomoda, daquele que se acovarda perante a responsabilidade. Nós temos que usar a ferramenta que nós temos. Como, por exemplo, aqui mesmo. Eu não tenho estúdio. Eu não tenho condições de ter um estúdio. Eu não tenho condições de editar. Você entendeu? Eu não tenho câmeras, né? Câmera. É esse negócio de filmar aí. Câmeras, né? Eu não tenho. Eu não tenho tripé. Eu não tenho nada. Mas não é por isso que eu vou deixar de expor o conhecimento que eu tenho à luz da doutrina dos espíritos. Assim é a mesma coisa o espírito que reencarna. Não é pelo fato dele retornar ao corpo físico com aquelas limitações, com aquelas impossibilidades, que ele vai se entregar ao desânimo e dizer assim, eu não consigo, eu não posso. Quantas pessoas nós vemos, principalmente no ano de 2021, certas moças, eu estou dizendo moças porque eu já assisti programas, né, na televisão, reportagens, repórteres entrevistando moças. Moças lindas, mas que nasceram sem os dois braços. Você entendeu? Mas as habilidades das mãos passaram para os pés. Elas conseguem passar batom nos lábios com os pés. Elas conseguem tirar sobrancelha com a pinça, com os pés. Eu assisti isso. Elas conseguem pentear o cabelo, passar chapinha no cabelo. Jesus, Maria, José.
elas conseguem trocar roupa, conseguem passar esses outros produtos na pele, né? Elas passaram creme no rosto com o pé. E não acabou, não. Depois elas foram até o automóvel adaptado, dirigindo em São Paulo, meu Deus do céu. Sem os braços, tudo adaptado no pé. Mas olha só para você ver. A falta dos membros inferiores, dos membros superiores, não as impossibilitou. Porque eu assisti muitas moças, né, entrevistas de muitas moças nessas condições. Então, os membros superiores não as impossibilitou de viver com dignidade, com honestidade, com honradez, de batalhar, de lutar. Tinha uma que estava terminando faculdade. Só não me lembro que faculdade era. Terminando faculdade. Enquanto a gente vê certos marmanjões por aí, perfeitamente, fisicamente, mas são ocos de conhecimento, porque não vão à escola, não se matricula. Sabe, hoje tem aula tudo de graça nesses cursos. Não, eu não quero. Eu não consigo. Desse jeito, você não vai conseguir nunca. Então, essas moças dirigindo em São Paulo, se fossem... Bom, mas eu acho que se fossem em São Sebastião do Paraíso, elas iriam morrer atropeladas pelos outros, porque o trânsitozinho caótico este paraíso, viu? De São Sebastião do Paraíso, esse trânsito é caótico. Eu acho que tinha que tomar a CNH de todos os motoristas de Paraíso. De São Sebastião do Paraíso, 737-950-000. Inclusive tomar a CNH minha também. Porque eu tenho cometido cada caca que vocês nem imaginam. Então essas moças, elas não podiam vir aqui para o Paraíso, não. A não ser que elas viessem para Paraíso para nos ensinar como dirigir. Aí eu concordo. Então vocês observam aqui a impossibilidade daqueles membros superiores não as impossibilitou de viverem com dignidade. Porque o problema não está no braço, na falta do braço. Interfere. Mas se a pessoa quer e se ele batalha, se ele luta, ele consegue, ele conquista. Você entendeu? Se ele quer, se ele batalha, ele conquista. Porque o problema não está no braço. A deficiência não está nos membros físicos. A deficiência está no espírito, no perispírito. A deficiência está na forma da pessoa pensar. A pessoa é deficiente físico, mental. A pessoa é deficiente, pobre, mental. A pessoa é pobre, é de espírito e não financeiramente. Porque quem é pobre financeiramente, se age com inteligência, se usa a inteligência, ele sobrevive. Ele recicla um papelão, ele recicla um alumínio, ele recicla, ele faz tudo dignamente. E ele consegue sobreviver com dignidade e com honradez. Agora, aquele que é deficiente mental, que é pobre espiritual, é óbvio que ele não é detentor de qualidades morais e intelectuais nenhuma.
Então, o intelecto, a moral, a cultura, a inteligência não se encontra no corpo físico, e sim no perispírito e no espírito. O dia que os neurocirurgiões, os psiquiatras e os psicólogos descobrirem isso, terão dado um salto imenso na evolução. Como eu já disse, por mais que existem muitos neurocirurgiões, cientistas que já entendem isso, sabem até mais do que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo não é nada perante o que eles conhecem, mas 99% ainda está capengando. Está se arrastando como uma jiboia pelo deserto. Luiz, mas no deserto não existe jiboia. Existe. É a jiboia da falta de cultura, da falta de moral, da falta de tudo. Então vamos para o próximo vídeo.